A seleção brasileira empatou em 1-1 com o Uruguai em mais um jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, em mais uma partida melancólica e que deixa a seleção e a torcida brasileira com más sensações, apesar da entrevista que os próprios jogadores deram depois do jogo. A gente vai falar sobre o que foi essa partida contra o Uruguai, se é que a gente inclusive pode falar muito, principalmente sobre o primeiro tempo, já que foi uma seleção extremamente apática contra um time uruguaio que mais se defendeu do que atacou, que veio com uma postura claramente mais reativa de deixar o Brasil tentar pressioná-los e com velocidade em transição tentar, não em todas as oportunidades, oferecer risco ao time brasileiro, porque em vários momentos o Uruguai conseguia recuperar a bola, principalmente no segundo tempo, e não tinha ninguém na fase ofensiva, tinha um jogador que puxava contra-ataque, mas ficava sozinho, o Uruguai não ia pressionar a seleção brasileira. E nesse jogo reativo do Uruguai, o Brasil acabou tendo mais posse também no primeiro tempo, mas com muito pouca criação. O Brasil não teve nenhuma grande chance clara de gol no primeiro tempo. Foi um time extremamente inofensivo a maior parte do tempo. Tocava a bola, mas não conseguia encontrar e ter a criação necessária para encontrar alguns passes ou poucos passes, mas precisos, mas que quebrassem a linha de defesa uruguaia. O Uruguai se postava ali no 4-4-2 na maior parte do tempo e vinha um meio de campo ser firme na marcação com o Valverde, Bentancur e Ugarte, e a seleção brasileira não conseguia se contrapor a isso. Um meio de campo composto no primeiro tempo de um 4-3-3 na maior parte do tempo, com o Gerson e o Bruno Guimarães como dois homens de criação inicial, o Rafinha como meio atacante no primeiro tempo, e aí, de um lado, o Vinícius, do outro, o Savinho, e à frente, o Igor Jesus. Um ataque que é um caso à parte no primeiro tempo, o Igor Jesus, que vinha até tendo alguns jogos de impacto na seleção brasileira, apesar do time coletivamente ser muito abaixo do esperado, o Igor Jesus tinha conseguido fazer seus gols, nessa partida foi completamente inofensivo. Savinho tentando fazer jogadas individuais, mas sem conseguir grande sucesso, sem conseguir fazer o que se espera do jogo dele, que é essa jogada em velocidade pelo lado direito, que é um drible para cima de um marcador e um cruzamento, uma assistência, não conseguiu fluir. Vinícius Júnior é um capítulo à parte. É óbvio que a gente tem de esperar e tem de cobrar do Vinícius que ele seja a principal referência da seleção. Ele é, ou pelo menos deveria ser, o melhor jogador oficialmente do mundo atualmente. A bola de ouro, inclusive eu defendi aqui no canal, tinha que ir pro Vini, não pro Rodri. Mas ele não passa nem perto desse jogador que ele é no Real Madrid na seleção. E continua. Mais uma vez foi uma partida extremamente abaixo do Vinícius, que ele nem tentou tanto, principalmente no segundo tempo, ele ficou bem apagado em meio a um amontoado de pontas. E o que ele tentava era pouco efetivo. Tinha até seus dribles ali em alguns momentos, tem uma jogada muito bonita dele contra o Varela, mas o Varela conseguiu neutralizar o Vinícius. A maior parte do tempo, o Varela não dava espaço e quando dava, o Vinícius não conseguia criar nada de muito perigo. Era um drible, mas levantava a cabeça e não tinha para quem tocar. Tentava uma finalização, errava. Tentava um cruzamento para uma assistência, errava. Muitos erros, não tantas tentativas quanto se esperava. E mais uma vez, um Vinícius que tem de ser cobrado e que eu, sinceramente, acredito que vai dar a volta por cima, porque o Vinícius tem uma mentalidade absurda. O Vinícius foi criticado a carreira inteira, desde que saiu do Flamengo, desde que chegou no Real Madrid, e foi construindo a carreira que ele fez hoje, foi construindo uma temporada de melhor do mundo, foi construído um jogador de grande perigo e uma referência no Real Madrid, foi construindo um jogador que decidiu 2 finais de Champions League. Então eu acredito sim que ele vai dar a volta por cima. Só não sei se em breve, e principalmente tenho extremas dúvidas sobre o comando do Dorival. Eu acho que o Dorival não vai conseguir fluir novamente esse time da seleção brasileira. Se depois de um primeiro tempo muito pouco efetivo e muito pouca criação, que só o Rafinha tentava algum outro lance, mas sem muito risco, no segundo, o Dorival mostrou o porquê eu também desconfio de que ele vai dar certo. A seleção virou no segundo tempo, a partir dos 15 minutos, ali quando o Valverde, depois do gol do Valverde, o Uruguai, em um dos poucos lances que quis atacar, o Uruguai conseguiu levar perigo e conseguiu fazer um gol. O Valverde consegue puxar na entrada da área, tira de um jogador e bate colocado no gol do Ederson, que não tinha muito o que fazer naquela bola do Valverde. O Valverde é um cara que finaliza bem. E deram espaço para ele na entrada da grande área. Assim, de frente para a grande área. Então, são esses tipos de oportunidades que mostram um time que, além de levar pouco perigo ao adversário, deixava espaços. E principalmente depois disso, cara, o Brasil finalizou com
na teoria, seria um 3-5-2, com Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães. E aí, no momento defensivo, dos alas à frente, que era o Martinelli, vinha para cobrir o lado esquerdo, e o outro, quem chegasse antes, o Estevão ou o Luiz Henrique, vinha cobrir o lado direito. Mas era um time com 5 pontas, porque nessa linha de 5-2, você tinha Rafinha e Martinelli do lado esquerdo, o Bruno Guimarães e o Gerson, tentando fazer um meio campo ali um pouco ainda, minimamente meio campo. Do lado direito o Estevão e à frente Vinícius e Luiz Henrique. Não tem como isso funcionar muito bem. É óbvio, é nítido, não tem como isso ter consistência. E não tinha, porque nos poucos momentos que o Uruguai quis atacar em velocidade, tinha espaço vasto. O Uruguai não venceu esse jogo, na minha visão, porque não quis. Se fosse um pouco mais eficiente, se não tivesse se disposto a só se defender depois do gol, conseguiria atacar com certa facilidade. Sempre que roubava a bola, o Martinelli vinha cobrir a lateral esquerda. Não é essa a função dele, ele não sabe fazer isso. E é normal, ele é um ponta esquerda. Mas o Dorival colocou ele para compor uma linha de defesa no momento defensivo. E era um desespero que o Danilo ia à frente, e o Danilo claramente, assim, muito abaixo. Até chute de longa distância que o Danilo do Santos ainda conseguia fazer, do Porto também. Ele pega uma bola que sobra no momento na entrada da área, ele finaliza assim, mediocremente. E no momento defensivo, além de dar muito esse espaço, deixava os lados do campo abertos, tanto a esquerda quanto a direita. E ele só minimamente funcionou porque o Uruguai se dispôs a defender. O Uruguai coloca o Puma Rodrigues, o Uruguai começa a tirar atacante, vem se retraindo, e o Brasil, por ter muitos jogadores defensivos na sua frente e poucos ofensivos, ou pouca vontade do Uruguai atacar, ele consegue ir pressionando o adversário contra a própria defesa, e o Gerson consegue o empate no lance de bola que sobra na entrada da área. Ele finaliza uma belíssima finalização, faz um belíssimo gol, mas depois disso o Brasil também não conseguiu criar muito. Mesmo com 5 pontas, mesmo com a saída do Savinho, a entrada do Estevão, Luiz Henrique e Savinho de um lado, Vinícius à frente, Martinelli e Rafinha do outro, 5 pontas, o Brasil não conseguia ter criatividade suficiente. E emperrava na defesa do Uruguai, e o Uruguai, quando recuperava a bola, era um jogador para tentar sair de 3 marcadores, ou até 5, e ficou nesse jogo morno até o empate 1-1. É um Brasil que dá claríssimas sensações de que não dá para esperar melhora sobre o comando do Dorival. É muito surpreendente porque o Dorival começa muito bem, aqueles amistosos contra Espanha e Inglaterra, os 2 primeiros jogos do Dorival, cara, aquilo deu uma perspectiva muito positiva. O Endrick muito bem, e depois disso o Endrick sumiu, hoje nem é convocado, ou quando era, nem entrava em campo. Você tinha expectativas de o Rafinha tendo mais espaço, e o Rafinha depois que começou a fazer essa temporada no Barcelona muito bem, o Vinícius até esbanjando um senso de tentativa de que talvez fosse vingar, ou começar a jogar o que ele jogava. Aqueles jogos deram expectativa muito diferente do que veio depois. Depois vieram um ano de 6 vitórias, 7 empates e 1 derrota, 5º lugar nas eliminatórias. O Brasil vai para a Copa do Mundo porque é muito fácil se classificar no futebol sul-americano, mas se fosse um pouquinho mais difícil, a situação seria bem mais complexa. Teria sim um risco de não classificação. Se classificará porque é muito fácil, se classificará porque até se não quisesse vai. Mas futebol para isso, é difícil dizer que tem. O Brasil não consegue criar, o Brasil emperra contra qualquer time que se defenda bem, e consegue, assim, passar jogos de perder para o Paraguai, se não me engano, perdeu, empate com Bolívia, empate com Venezuela, sabe? Abaixo. A sensação é nítida, a realidade é nítida. Mas chega o Rafinha para dizer depois do jogo que o time jogou pra caralho, ou que é difícil de ganhar do Brasil. Cara, até a consistência defensiva o time tá perdendo, até por modificações do treinador. Foi uma entrevista bem desnecessária do Rafinha. Eu acho que ele quis proteger o grupo, mas é uma realidade meio que distorcida. O Brasil não jogou pra caralho, e o Brasil tá há muito tempo sem jogar pra caralho. Até o que essa camisa deveria fazer. Bom, é isso. Esperemos que melhore, apesar de ser difícil de acreditar nisso. Agora só no ano que vem. Pra Copa do Mundo, a gente vai. Mas fazer o que lá? Porque com esse futebol, sem mudança, que dirá quartas de final de Copa do Mundo, que é o que a gente tem chegado? Tá difícil até de imaginar isso. É isso, senhores. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Se curtiu, comenta e se inscreve no canal. Tchau.